Na aula anterior, a gente falou sobre a equação geral ou normal da circunferência. Se você não assistiu essa aula, é importante que você assista. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E a gente aprendeu como passar da forma reduzida de escrita da equação da circunferência para a equação geral. E a gente viu também como, a partir dessa equação geral, identificar aquelas duas informações que são importantes sobre uma circunferência, que são as coordenadas do centro e a medida do seu raio. A gente viu que nesse caminho isso dependia de você, de certa forma, memorizar aquela estrutura da equação geral da circunferência que a gente deduziu na aula passada. Na aula de hoje eu vou propor uma abordagem um pouquinho diferente para isso, que vai recorrer apenas a alguns produtos notáveis bem simples para a solução desse tipo de problema. Então, só recapitulando lá a nossa primeira aula, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo. Esse ponto fixo está indicado aí pela letra C, o ponto C da figura. Tá? Se você ligar qualquer ponto P da circunferência para o centro, você tem um raio. Tá? Quando eu coloco essa figura no plano cartesiano e uso o sistema de coordenadas cartesianas para localizar esses pontos, a gente consegue deduzir uma equação para essa circunferência. E a primeira forma de escrita dessa equação foi essa daí, ó. X menos azinho ao quadrado mais y menos bzinho ao quadrado igual a rzinho ao quadrado, sendo que o azinho e o bzinho são as coordenadas x e y do centro dessa circunferência, o rzinho é a medida do raio. Essa foi a forma de escrita da equação da circunferência que a gente chamou de equação reduzida. Aí nós vimos que se eu pegar essa equação reduzida e desenvolver os quadrados indicados à esquerda, eu chego numa forma de escrita dessa equação da circunferência que a gente chamou de equação geral ou normal. Essa que está circulada em vermelho aí na tela. Tá? Na etapa intermediária, o que a gente fez foi desenvolver o quadrado da diferença de dois termos. Isso é um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente fica com aquele x ao quadrado menos 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado, que é o desenvolvimento do x menos a ao quadrado. E a gente tem aquele y ao quadrado menos 2 vezes y vezes b, mais o b ao quadrado, que é o desenvolvimento do y menos b ao quadrado. Cada um desses termos, que estão circulados aí em amarelo na tela, eles são trinômios quadrados perfeitos. Tá? Eles são polinômios obtidos a partir do desenvolvimento do quadrado ou da soma ou da diferença entre dois termos. Eu vou simplesmente lembrar desse produto notável para conseguir obter sempre raio de uma circunferência a partir da sua equação geral. Conforme mencionado anteriormente, um trinômio quadrado perfeito ele é o desenvolvimento do quadrado da soma ou da diferença entre dois termos. Então, se eu tenho m mais n, tudo isso ao quadrado, o trinômio quadrado perfeito que vai resultar desse quadrado é m ao quadrado mais 2 vezes n mais n ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E se você tem m menos n ao quadrado, o desenvolvimento disso, né, o trinômio quadrado perfeito que resulta dessa operação é m ao quadrado menos 2 vezes n mais n ao quadrado, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? E aí o procedimento que a gente vai adotar aqui mais para frente é um procedimento que a gente chama de completar quadrado. O que significa completar quadrado? A gente vai introduzir um termo na expressão a fim de que se tenha um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver alguns exemplos de como é que isso funciona. A pergunta para todos os exemplos dessa tela é a seguinte: qual é o termo que está faltando para que se tenha um trinômio quadrado perfeito? Então eu tenho a primeira expressão ali, ó, x ao quadrado menos 2x mais um termo desconhecido que está representado por aquele quadradinho amarelo. Eu quero saber qual é o termo que eu tenho que colocar naquele quadradinho amarelo para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito. Então pensemos no seguinte, ó, eu tenho x ao quadrado, se é um trinômio quadrado perfeito, o próximo termo é menos 2 vezes x vezes um número. Que número deve ser esse para que o resultado seja o menos 2x? Esse número é o 1. Tá? Então, o termo que está faltando, o termo que eu vou introduzir aí para obter um trinômio quadrado perfeito é o 1 ao quadrado. Tá?
Mais um exemplo aqui, ó. X ao quadrado mais 14x mais um quadradinho amarelo. Eu preciso saber que número eu tenho que colocar no quadradinho amarelo para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então eu posso imaginar o seguinte: se é um trinômio quadrado perfeito, ele vai ser da forma, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes um número. Que número deve ser esse para que o resultado dê 14x? Tá? Tem que ser o 7. Tá? Então, o termo que está faltando, tá? O termo que eu vou colocar no lugar daquele quadradinho amarelo ali, é o 7 ao quadrado. Tá? Você está percebendo uma coisa muito simples, né? Quando o primeiro termo lá, o coeficiente numérico do primeiro termo é 1, do x ao quadrado, né? O coeficiente numérico do x ao quadrado é 1, basta pegar a metade do coeficiente numérico do x e elevar ao quadrado, que isso vai ser o termo que está faltando para que você tenha um trinômio quadrado perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho ali, ó, x ao quadrado mais 5x, e eu preciso saber qual é o termo que está faltando, que eu vou colocar no lugar daquele quadradinho amarelo, para que eu tenha um trinômio quadrado perfeito. Então, a dica é justamente a seguinte, ó, pega a metade do 5 e eleva isso ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado, para ser um trinômio quadrado perfeito, vai ser mais 2 vezes x vezes um número. Esse número é a metade do 5, é o 5 sobre 2. Quem é o termo que está faltando para você ter um trinômio quadrado perfeito? 5 sobre 2 ao quadrado. Tá? Bom, mas e se o coeficiente numérico do x ao quadrado não for 1? Tá? Por exemplo, se eu tiver 4x ao quadrado mais 4x e eu quero saber qual é o termo que está faltando para eu ter um trinômio quadrado perfeito aí. Tá? Então, ó, eu pego esse número, esse coeficiente numérico do x ao quadrado e coloco ele lá na frente multiplicando a expressão toda, como se eu colocasse esse termo em evidência. Então, colocando 4 em evidência, vai sobrar x ao quadrado mais x, e aí eu repito o procedimento anterior para essa expressão que está entre parênteses aí. Tá? O coeficiente numérico do x é 1, metade do 1 é meio. Então, o termo que está faltando ali, ó, entre parênteses, para eu completar o quadrado, meio ao quadrado. Tá? Então, eu fico com 4 que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes x mais meio ao quadrado. Isso que está entre parênteses é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Bom, retomando aqui o objetivo da nossa aula, o que a gente quer é obter centro e raio de uma circunferência a partir da sua equação normal. Então eu pego aqui um exemplo que já foi resolvido na aula anterior, porém na aula de hoje eu vou dar uma abordagem um pouquinho diferente para a solução desse problema. O que eu vou fazer com vocês é completar quadrados. Tá? Usar esse recurso de completar quadrados como estratégia para escrever a equação reduzida da equação de uma circunferência a partir da equação normal. Então, tá aí, ó. A circunferência tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. Como é que a partir dessa equação eu chego na equação reduzida por meio desse processo de completar quadrados? Bom, primeiramente eu vou pegar aquele termo independente, menos 4, aí vou deixá-lo à direita. Então, eu vou somar 4 aos membros dessa equação e fico com x ao quadrado menos 2x. Eu agrupei aqui na frente os termos que tem o x, mais y ao quadrado menos 4y igual a 4. E aí o que eu vou fazer é justamente o que a gente fez na tela anterior. Eu vou pensar no x ao quadrado menos 2x e vou pensar qual é o termo que eu tenho que introduzir com o intuito de ficar com um trinômio quadrado perfeito. Então, vou pensar, ó, que eu tenho x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes x vezes o segundo. Qual é o número que multiplicado por 2 e por x vai dar 2x? É o 1. Tá? Então, botei aqui o 1 em amarelinho. Tá? Então, qual é o termo que eu vou introduzir para completar quadrado? Eu vou introduzir aqui o 1 ao quadrado. Tá? E aí, com isso, eu fico com um trinômio quadrado perfeito, que é esse x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Bom, eu não posso colocar 1 ao quadrado
em um dos membros da equação simplesmente sem compensar isso do outro lado. Então, se eu estou acrescentando 1 ao quadrado do lado esquerdo, eu tenho que incluir 1 ao quadrado do lado direito da equação a fim de manter o equilíbrio. Em outras palavras, a fim de ter uma equação equivalente à equação original. Vou fazer o mesmo procedimento com o y ao quadrado menos 4y. Eu vou pensar qual é o termo que eu tenho que introduzir para obter um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou pensar que ele é y ao quadrado menos 2 vezes y vezes um número, indicado por esse quadrinho verdinho aqui. Aí vou pensar, que número tem que entrar aqui no lugar desse quadrinho verdinho? Tá? Para dar 4y, tem que ser o 2. Tá? Então, o termo que eu vou introduzir aqui para ter um trinômio quadrado perfeito é o 2 ao quadrado. E aí eu fico com y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 2 mais 2 ao quadrado. Mas também, da mesma maneira, se eu incluir o 2 ao quadrado de um lado, eu tenho que colocar 2 ao quadrado do outro lado, tá? Para poder obter uma equação equivalente à equação original, porque, do contrário, o equilíbrio não seria mantido. Esse trabalho é justamente para que eu possa pegar esses trinômios quadrados perfeitos e escrevê-los na sua forma fatorada. Ao fazer isso, eu obtenho a equação reduzida da circunferência. Então, qual é a forma fatorada de x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado? Isso é o desenvolvimento de x menos 1, tudo isso ao quadrado. Qual é a forma fatorada de y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 2 mais 2 ao quadrado? Isso é o desenvolvimento de y menos 2, tudo isso ao quadrado. Do lado direito, eu tenho operações para realizar. Quando eu faço essas contas que estão indicadas do lado direito, 9 é o resultado. E aí eu consegui obter a equação reduzida da circunferência. Daqui é muito fácil encontrar as coordenadas do centro e a medida do raio, né? Se eu tenho x menos 1 ao quadrado, é porque a coordenada x do centro é 1. Se eu tenho y menos 2, tudo isso ao quadrado, é porque a coordenada y do centro é 2. Se eu tenho que isso é igual a 9, a medida do raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Esse segundo exemplo também foi resolvido na aula anterior, e eu vou resolver nessa aula usando essa abordagem aí de completar quadrados, tá? Então, obter centro e medida do raio de uma circunferência de equação 4x2 mais 4y2 menos 4x mais 8y igual a 0. Tá? Como eu vejo ali que os coeficientes numéricos do x ao quadrado e do y ao quadrado são iguais a 4, então eu posso dividir todos os termos dessa equação por 4. Tá? E eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado menos x mais 2y igual a 0. Tá? E aí eu vou agrupar todos os termos que tem x na frente, seguido de todos os termos que tem y. Vou ficar com x ao quadrado menos x mais y ao quadrado mais 2y igual a 0. Tá? E aí eu vou completar quadrados. Se você já entendeu a ideia discutida anteriormente, você vai pensar justamente o seguinte, ó, se eu tenho x ao quadrado menos x, tá? Coeficiente numérico do x é menos 1. Tá? Então, eu posso pensar que ele é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes algum número, que eu tenho que botar no lugar desse quadradinho amarelo aí, e eu vou introduzir o quadrado desse número aqui, para completar quadrado, para ter um trinômio quadrado perfeito. Então, qual é o número que multiplicado por menos 2 e por x vai dar menos x? Esse número é meio. Tá? Então, você percebe que eu coloquei o meio aí para indicar isso. Vou introduzir meio ao quadrado para poder completar quadrado. Tá? Se eu coloquei meio ao quadrado do lado esquerdo, eu coloco meio ao quadrado do lado direito para manter o equilíbrio aí da equação. Vou fazer a mesma coisa com y. Eu tenho y ao quadrado mais 2y. Vou pensar nisso como se fosse uma parte do trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho y ao quadrado mais 2 vezes y, vezes um número que eu não sei qual é, que está aí nesse quadrinho verde. Mas se for um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que acrescentar o quadrado desse número. Qual é o número que eu tenho que botar no lugar desse quadradinho verde, tá? Para que 2 vezes y vezes esse número deu 2y. Tá? É o 1. Tá? E aí, dessa forma, eu vou acrescentar 1 ao quadrado para completar quadrado.
Se eu acrescentei do lado esquerdo, acrescento também do lado direito para poder manter o equilíbrio. E agora, os trinômios quadrados perfeitos que estão à esquerda, eu fatoro. Os números indicados à direita, eu efetuo as operações indicadas e vejo qual é o resultado. Tá? Então, dessa forma, a equação reduzida dessa circunferência fica assim, ó, x menos meio ao quadrado mais y mais 1, tudo isso ao quadrado, é igual a 5 quartos. Fiz as contas aqui para vocês. Então, se apareceu x menos meio ao quadrado, coordenada x do centro, meio. Se apareceu y mais 1 ao quadrado, coordenada y do centro, menos 1. Tá? E a medida do raio? Raiz quadrada do número que apareceu à direita vai dar raiz de 5 sobre 2. Perceba justamente que o númerozinho que aparece no quadradinho, tá? Para completar os quadrados, como estamos fazendo, é sempre a metade do coeficiente numérico do x, quando o coeficiente numérico do x ao quadrado for igual a 1. Tá? Então, guarda essa dica que a gente vai usar ela mais para frente. Bem, vamos para o exemplo 3. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y mais 8 igual a 0 determina uma circunferência no plano cartesiano? Ou seja, será que essa equação, os pontos do plano cartesiano cujas coordenadas satisfazem essa equação, eles são pontos de uma circunferência? Em caso afirmativo, determine o seu centro e a medida do seu raio. Então vamos seguir o mesmo procedimento descrito anteriormente e completar quadrados? Vamos lá, ó. Começando pegando aquele termo independente mais 8 e colocando menos 8 à direita. Eu subtraí 8 dos dois lados e aí arrumei a equação de modo que os termos que têm x ficam na frente, seguido dos termos que têm y. Então fiquei com x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 2y igual a menos 8. Então, completando o quadrado aqui, ó, seguindo a dica que eu dei anteriormente, ó, o coeficiente numérico do x ao quadrado é 1. Então, eu posso pegar esse coeficiente numérico aqui do x, 4, a metade do 4 é 2, 2 ao quadrado é o termo que eu vou incluir aqui para poder completar o quadrado, para poder ter um trinômio quadrado perfeito. Então, é por isso que eu tenho ali, ó, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado, em amarelinho aí. Tá bom? Lembrando que se eu incluir 2 ao quadrado à esquerda, eu tenho que incluir 2 ao quadrado à direita para poder manter aí o equilíbrio na equação, para ter uma equação equivalente à original. Seguindo a mesma ideia aqui, ó, eu tenho y ao quadrado menos 2y. Aí eu vou pensar, se eu quero obter um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que ter y ao quadrado menos 2 vezes y vezes um número. Tá? Esse número tem que ser o 1, né, para o resultado ser menos 2y. Então, o termo que falta para completar o quadrado é o 1 ao quadrado. Eu estou acrescentando aqui mais 1 ao quadrado, é o que está em verdinho aí na figura. E eu boto mais 1 ao quadrado à direita também para poder manter o equilíbrio aí na equação, para a equação ser equivalente à equação original. Tá? Ao completar quadrados, eu fico com dois trinômios quadrados perfeitos que eu sei fatorar. Forma fatorada de x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado. É x mais 2, tudo isso ao quadrado. Forma fatorada de y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 1 mais 1 ao quadrado é y menos 1 ao quadrado. E aí acontece uma coisa diferente do que estava acontecendo antes. As contas à direita dão como resultado menos 3. E aí não existem valores reais para x e y que tornam essa sentença matemática verdadeira, porque do lado esquerdo eu tenho a soma de dois quadrados, do lado direito eu tenho um número negativo. A soma de quadrados de números reais nunca vai dar como resultado um número negativo. Tá? Então significa que essa equação ela não determina uma curva no plano cartesiano. Não existem pares ordenados que satisfazem essa equação. Então não faz sentido procurar centro e raio para essa curva. Vamos ver a mesma situação aqui nesse quarto exemplo. Ó. Será que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 5 igual a 0 determina uma circunferência no plano cartesiano? Em caso afirmativo, vamos encontrar o centro e a medida do raio. Mesmo procedimento aqui. Ó. Vou arrumar a equação completando quadrados para poder obter a forma reduzida
da equação da circunferência. É importante você perceber isso. A gente completa quadrados justamente para sair da forma de escrita da equação da circunferência normal para a equação reduzida, porque na equação reduzida eu sei identificar coordenadas do centro e medida do raio, tá? Então, ó, mesmo procedimento, termo independente 5 eu coloquei à direita menos 5, ou seja, eu subtraí 5 nos dois membros dessa equação, coloquei todos os termos que tem x na frente, fiquei lá com x ao quadrado menos 2x, seguido de todos os termos que tem y ao quadrado menos 4y, tudo isso é igual a menos 5. E agora eu vou completar quadrados, né? Então, ó, se eu quero ter um trinômio quadrado perfeito, eu vou ter x ao quadrado menos 2 vezes x vezes qual número para dar menos 2x? Tem que ser o 1. Tá? Então, eu vou introduzir, o termo que eu vou introduzir aqui para completar quadrado é o 1 ao quadrado. Está em amarelinho, coloquei à direita também para manter o equilíbrio na equação. Mesmo procedimento ali com y ao quadrado menos 4y, vou pensar que ele é y ao quadrado menos 2 vezes y vezes um número, que tem que ser o 2, tá? E aí eu vou introduzir o 2 ao quadrado, para completar quadrado, coloquei 2 ao quadrado à direita também. Bom, fiquei com dois trinômios quadrados perfeitos à esquerda, cuja forma fatorada é aquela ali, ó, x menos 1 ao quadrado, é a forma fatorada de x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. E eu fiquei com y menos 2 ao quadrado, que é uma forma fatorada de y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 2, mais 2 ao quadrado. À direita, ao efetuar os cálculos, eu obtive zero como resposta. Então, fiquei com x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a zero. Então, o aluno vai pensar justamente o seguinte, mas uma circunferência de raio zero? Tá? Bom, qual é a interpretação que a gente vai dar para essa equação? Só tem um par ordenado cujas coordenadas satisfazem essa equação. É o par ordenado de coordenadas 1 e 2. Tá? É a única possibilidade disso dar zero. Tá? Do que está à esquerda dá zero. Então, significa que essa equação ela não descreve uma circunferência no plano cartesiano, justamente porque há um único ponto que satisfaz, cujas coordenadas satisfazem essa equação. Então, vamos fazer uma síntese do que a gente acabou de discutir, justamente para olhar para uma equação e tentar identificar se ela é ou não uma equação de uma circunferência. Tá? Então, se eu tiver uma equação desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais c que multiplica o x vezes o y, mais d que multiplica o x, mais e que multiplica o y, mais f igual a zero, sendo a, b, c, d, e e f números reais, tá? Bom, isso vai ser a equação de uma circunferência se, primeiro, os coeficientes numéricos do x ao quadrado e do y ao quadrado, evidentemente, não podem ser iguais a zero e eles têm que ser iguais entre si. Então, por isso que eu escrevi aí que o a tem que ser igual a b. Segunda coisa que tem que acontecer é que o coeficiente numérico desse termo x vezes y, ele tem que ser zero, ou seja, na minha equação não pode aparecer x vezes y. Porque se aparecer alguma coisa desse tipo, eu não vou conseguir escrever aquela forma fatorada, aquela forma reduzida que me permite encontrar as coordenadas do centro e a medida do raio. Tá? E, por fim, após completar o quadrado e escrever na forma reduzida, o termo que aparece à direita, ele necessariamente tem que ser um número positivo para que isso me permita descobrir a medida do raio dessa circunferência. Tá? Do contrário, eu tenho aquelas duas situações que a gente viu no exemplo 3 e no exemplo 4. Ou eu tenho uma equação que não descreve nenhum ponto do plano cartesiano, ou eu tenho uma equação que descreve apenas um ponto no plano cartesiano. Tá? A equação não descreve pontos do plano cartesiano quando escrita na forma fatorada, apresenta aquele k à direita negativo, e ela descreve um único ponto no plano cartesiano quando, após escrita na forma fatorada, ela apresenta aquele k à direita igual a zero.